Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Melhor Versão, porque o melhor de você está em você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Simone Lopes, a Morena Jambo. Já me segue lá nas redes sociais, @MorenaJambo, oficial com 2 Fs, porque diariamente eu deixo dicas e insights para você se tornar todos os dias a sua melhor versão. E no programa de hoje estou aqui com a doutora Cláudia. Ela é criminalista, advogada já há 24 anos, especialista em direito para mulheres, inclusive pós-graduanda em direito feminista. Atualmente está como presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Guarulhos. E o tema do programa de hoje, relacionamento abusivo. Como identificar? Doutora Cláudia, seja bem-vinda ao programa Melhor Versão. Muito obrigada, Simone, pelo convite. Eu que agradeço a tua disponibilidade. Falar de um tema super importante, super atual, porque a gente, cada dia, infelizmente, não deveria ter essa crescente, né? Mas a gente ainda percebe o quanto mulheres ainda vêm sendo mortas, perdem a sua vida por conta de um relacionamento abusivo. E teve 2 casos bem recentes aqui na cidade de Guarulhos, que a gente já fez até um programa falando disso, mas nada como trazer uma especialista no assunto. Muito né? obrigada. A gente tem, infelizmente, visto essa crescente. Na pandemia ficou muito latente essa situação da violência doméstica, do relacionamento abusivo. E se a gente não tomar cuidado, a tendência é crescer ainda mais, não é? Então, ontem eu falei que foi o Dia das Mulheres, mas claro que o Dia das Mulheres começou com uma luta por direitos, etc. Mas hoje, atualmente, o Dia das Mulheres é a luta para ser mulher e a luta contra a violência doméstica. Eu acho que esse hoje é um dos maiores maus que nós temos contra as mulheres. Com certeza. Doutora Cláudia, e acho que é a pergunta que todo mundo se faz, né? Principalmente mulheres. Como identificar se a gente está dentro de um relacionamento abusivo? Porque algumas pessoas, né, que foram até bem próximas, essa que faleceu, que foi a Aline, era minha esteticista, ela foi morta pelo marido, que se matou em seguida, então, ou seja, tirou a própria vida, aliás, tirou a vida da Aline, tirou a própria vida. Então eu fico me perguntando, como identificar, quais são os sinais que às vezes a gente não observa de um relacionamento que pode chegar numa violência? O relacionamento abusivo, ele tem 3 fases. Tem a primeira fase, que é a fase da tensão. O que é a fase da tensão? Ele não te bate, mas ele controla as suas roupas, por exemplo. Ele não te bate, mas ele te ofende. Ele não te bate, mas ele quer saber onde você está toda hora, é ciumento. Ele não te bate, mas ele te proíbe de sair com alguém. Então, essa é a fase da tensão. Em seguida, a gente vai para a fase realmente da violência, onde ele começa a agredir, tanto fisicamente, que é o mais comum, é o que a gente mais vê, quanto psicologicamente. Por isso que hoje a violência psicológica afasta o agressor do lar. Porque a violência doméstica, a violência psicológica não deixa marcas exteriores, mas ela deixa marcas, às vezes, muito piores internamente de uma mulher. Que já vem desde a primeira fase, é que a mulher ainda não se deu conta disso. E aí, em seguida, vem a fase da lua de mel. O que é a fase da lua de mel? Aquela fase assim, ele me bateu hoje, mas ele se arrependeu, ele pediu desculpas. Não, ele me bateu de novo. Não, mas dessa vez ele falou mesmo que não vai fazer, que foi só um desespero. E assim vai indo até que no final da história, se ela não denuncia, se ela não faz alguma coisa para se proteger, acaba, como a gente viu, nos homicídios com agravante do feminicídio. Realmente é muito triste, né, quando a mulher, ela não tem forças para sair desse... Não é que ela não queira, gente, é porque muitas vezes ela não tem força para sair de um tipo de relacionamento desse. Muitas vezes ela não divide com a amiga, ela não divide com os familiares, com medo de que a pessoa... Vergonha. Muitas mulheres até falam, não, se eu falar isso pro meu pai vai lá socar a cara dele, e aí eu não quero confusão. Então tem aquela questão também da pressão psicológica que a mulher sofre, não só do agressor, mas depois a pressão psicológica que vem por parte da família. Não só da família, né, mas vem por parte da sociedade, porque eu falo que é uma faca de 2 gumes. Tem as pessoas que falam assim, ela é mulher de malandro, gosta de ficar apanhando, não denuncia porque não quer. Acaba no rótulo, né? E eu não concordo com isso, porque nenhuma mulher gosta de apanhar. Alguma coisa a gente tem que entender que tem por trás. Então, às vezes, chegam mulheres lá totalmente desesperadas no meu escritório, por exemplo, eu tô apanhando, vou denunciar porque tá todo mundo falando pra eu denunciar. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher aquela mulher
imediatamente, entender a dor dela, porque primeiro que ela tá despedaçada emocionalmente, ela tá com vergonha de estar lá naquela situação. E aí depois entender a história dela, saber se ela realmente se sustenta sozinha sem ele, se ela vai poder esperar um processo para regulamentar alimentos, se ela tem filhos, uma série de coisas que não é só simplesmente a gente ir lá e denunciar. Claro, tem que denunciar em situações extremas, tá apanhando, não vai ficar em casa, a gente afasta ele do lar. Mas tem toda uma história. Então, mulher nenhuma fica apanhando lá Porque atrás gosta. ou recebendo xingamentos lá porque ela quer. Não, tem todo um contexto. Então, eu sou completamente contra julgamentos e rótulos, igual você falou, que é mulher de malandro, etc. E às vezes a família, por incrível que pareça, não acredita na mulher. Porque o agressor não tem cara de agressor, né, gente? Não tá lá com aquela cara de mal. Nossa, é verdade, né? Muitas vezes você fala assim, nossa, mas eu nem ia... Fulano? Não, fulano fez isso. E você, às vezes, fica assim, gente, fez, né? Eu acho que é bem complicado mesmo. Então, o agressor não tá lá com aquela cara. Ele é sempre um cara legal, um cara descontraído, uma pessoa que sabe se comportar, que na frente das pessoas nunca vai dar indícios de que faz com a mulher lá dentro de casa. Então, às vezes, a família critica a mulher. Ah, você que não tá sabendo tratar seu marido melhor, você que... Gente, eu vejo isso sempre. Meu Deus do céu. E aquela mulher faz o quê? Ela acaba não contando mais nada pra família dela e fica aguentando. E às vezes acontece igual aconteceu com você, muitas vezes. A gente tem visto isso acontecer muito agora na pandemia. E não é com gente classe C, não, é classe A e classe B. Chegar em casa, tá todo mundo morto, tá morta a mulher, às vezes matam os filhos, Sim. às vezes matam os filhos pra afetar a mulher. Então, assim, são coisas que a gente não consegue imaginar, mas que são muito mas que, sérias e infelizmente, faz parte até do seu dia a dia, né? Sim. Você até comentou, nós nos encontramos num evento a semana passada e ela comentou que tinha recebido, né, tinha atendido uma cliente, passou uma semana, a mãe da moça liga dizendo que ela tinha... Morreu. Tem uma cliente minha de muito tempo, uma mocinha, né, gente? Acabado de casa fazia 1 ano. E aí, um casamento que ninguém nunca falava nada, ela era filha única, ninguém percebeu nada. Imagina, se eu tivesse percebido qualquer coisa, eu já tinha conversado com ela, mãe. E aí, num dia normal, comum de trabalho, a filha dela estava morta lá no chão, junto com o marido. Ele matou e se matou em seguida. Então, assim, você não quer falar que aqueles dois iam morrer na vida. E filha única, você acha que a pessoa não ia pensar, gente, ela é filha única? Não, o agressor não pensa nisso. E às vezes isso acontece na hora da raiva, as pessoas são passionais, elas não têm essa calma de nenhum raciocínio de falar, eu vou acabar com a vida de 2 famílias, não só com uma. Entendeu? Porque quem mata, ou se não mata, vai ser preso, ou acaba destruindo a vida de 2 famílias, dos filhos, pro resto da vida. Meu Deus. Então são traumas muito grandes. Então o que eu sempre falo para as mulheres, quando começar com a primeira fase da tensão, ele não te bate, mas ele tá falando assim, vai que aquela sainha um pouquinho maior, não, olha, vamos sair só comigo, pra que suas amigas, pra que você vai com esse decote? Já começa a ficar bem esperta, porque dali em diante, o liame para acabar no feminicídio, para acabar no homicídio, né, com o agravante de um feminicídio, é muito tênue. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. É verdade. E doutora Cláudia, você falou das etapas, né, de como acontece, mas o que na sua experiência culmina nela procurar, por exemplo, os seus serviços? Advogada, falou assim, não, vou procurar uma advogada. Até como você falou que seu papel é um pouco diferenciado, porque você faz primeiro uma acolhida desta mulher e depois aí você vai direcionando para entender como é que você pode ajudar. Mas na sua observação, qual que é o ponto assim que dá essa virada de chave para ela te procurar, por exemplo? Eu brinco que no meu escritório é sempre muito babado e confusão, né? Mas, assim, normalmente chegam desesperadas porque alguém levou, porque apanhou, porque uma amiga sabe. E eu falo que com o Instagram, né, com as redes sociais, etc., a gente vai vendo que as mulheres hoje estão procurando informações. Então, é uma grande chave, a rede social usada de forma correta, com muitas informações. Você tem que informar a mulher do que é, por exemplo, uma violência patrimonial. Ela não sabe que se ela sair de um relacionamento, ela não vai ficar sem nada. Então, às vezes, as mulheres se submetem porque ela não sabe, olha, pode bloquear um bem dele, ele também não vai usar. Sabe? Então, assim, muita informação. Por quê? Porque a gente vai na prevenção. Mas quando chega no escritório, agora tá melhorando, mas chega machucada, chega... a família inteira querendo matar, igual você falou, tira ela de lá, e aí jogam a responsabilidade no escritório, tipo, você vai salvar essa mulher. E as coisas não são bem assim. É verdade, porque mas, se até aquele momento não se salvou, como é que em 24 horas, né, você vai ter uma ação ali? Você toma uma ação imediata, você tira, você vai pra delegacia da mulher, se é de madrugada você monta a delegacia, enfim, e você tira o agressor naquele momento, mas
uma medida protetiva não é um atestado de salvo-conduto, né? E não vai acontecer mais nada comigo. Ao contrário, Sim. aquilo pode inibi-lo. Sim. Doutora Cláudia, me corrija se eu estiver errada, até me desculpe a ignorância, né? Mas assim, também tenho que aproveitar para tirar as minhas dúvidas, né? Coisas que a gente vê correndo nas redes sociais, que a pessoa fala assim, ah, não, mas a fulana foi lá fazer uma queixa e ela foi e retirou a queixa. Não mais. Isso, explica, porque assim, você vai lá, faz a queixa, né? E aí a pessoa fala assim, ai, ele veio pedir desculpas no dia seguinte, vou lá retirar a queixa. Não mais. Né? Muitas Exatamente pessoas ainda acham que podem ir lá retirar a queixa e não pode mais, né? Há mais de 5 anos já não se pode mais, exatamente por quê? Porque aí você tinha uma briga com seu marido, ficava estressada e ela correndo fazer um BO. Né? E agora não pode mais retirar. E aí o que acontecia? Depois ficavam de bem 3 dias depois, ele lá, ai não, queria retirar a queixa. Usando, porque, gente, a delegacia é o Estado, né? Então, você usa toda a máquina do Estado para fazer um BO, para às vezes tirar ele do lar, enfim, depois você vai lá e se arrepende. Então, há mais de 5 anos, eu não lembro se 6 ou 7 anos, já é uma ação pública incondicionada. Se você vai lá, por isso que eu falo, pensa bem na hora que você vai fazer isso, não é na hora da raiva. Você tem que, se você não tá machucada, não tá aquele caso absurdo, você pondera. Porque na hora que você der entrada ali, não é você mais que patrocina um processo, é o Ministério Público, é o Estado. Então, nem se você quisesse desistir, nem que você vá lá e fale, eu quero, a gente tá junto, não tem como. Eu fiz uma audiência de um casal que foi nesse vai e volta, e na audiência os dois estavam juntos. Ai, meu Deus. Então, você imagina que eu tava advogando pra ele, um na sacada do prédio, o outro na sala, numa situação péssima, e a gente teve que tomar o maior cuidado. Claro, a gente orientou para ela falar que não tinha mais interesse no prosseguimento, na frente do juiz, mas mesmo assim o meu cliente levou um maior esfregue do juiz, falando que ele só ia absolvê-lo naquele momento porque a mulher dele, né, a vítima, tinha dito que não tinha interesse no prosseguimento, mas que ele não se convencia. Então, assim, e que se ele fizesse mais qualquer, deixou muito claro na audiência, se ele fizesse mais qualquer coisa pra ela, se ela fosse uma vez na delegacia, não vai ter chance pra ele, vai ser preso imediatamente. Então, mesmo a mulher na audiência falando que não quer dar prosseguimento, as coisas não passam direto. E precisa, eu acredito que tem que ter essa postura rígida do juiz, sim. Justamente porque a questão emocional, ela é muito vulnerável. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, de repente, hoje tá tudo bem, mas e amanhã? Mas tem muitos homens que coagem, né? De repente não tem nem a oportunidade, gente, como foi o caso da Aline Quintino, que não teve a chance, porque foi morta, né? E quantas outras mulheres, né, tiveram as suas vidas tiradas porque não tiveram nem a oportunidade de chegar e dar uma queixa. É verdade. Não chegou nem nesse passo, né? Não consegue, não é, às vezes, coitada, não é nem por causa... É porque ela não consegue fazer aquilo. Não conseguiria. Às vezes ela fala, eu vou prejudicá-lo, ela não consegue entender que ela é mais importante. Então, assim, você vê que é uma coisa muito de fora, de dentro pra fora. Sim. Ela não consegue se ver como ela. É verdade. Importante na história. A questão da autoestima, gente, é por isso que eu falo, né? Autoestima não é uma questão só pra mulher. Autoestima é pro ser humano. Né? Acho que autoconfiança, autoestima, você se colocar em primeiro lugar. Eu tenho uma palestra, inclusive, que fala disso, que é o 7 Passos Poderosos da Autoestima, onde eu falo dos 7 passos que você tem que ter para ter uma autoestima reforçada. Porque se você não tem autoestima, tudo é comprometido. Seu trabalho é comprometido, as suas relações pessoais são comprometidas, o relacionamento afetivo é comprometido, porque você sempre vai estar numa situação de vulnerabilidade emocional. Então, falou bem, doutora Cláudia, essa questão da autoestima, se ela não está reforçada, a mulher não consegue se colocar em primeiro lugar, ela sempre vai dar um jeito de justificar a atitude do outro, sente culpa, quantas, né, fala assim, ainda sou culpada, né, se sente culpada porque apanhou. Eu falo, meu Deus do céu, como é que pode, né? Ela não consegue se olhar no espelho. Então, uma mulher que já vem passando, porque tudo começa no psicológico, por isso que a gente chegou nesse, né, graças a Deus chegou nesse consenso de que a agressão psicológica às vezes é muito pior do que uma física, na medida, né, na devida proporção. Porque a mulher já fica frágil, ela já fica acabada, ela não tem mais autoestima. Então ela sempre vai achar, igual você falou, uma desculpa para falar, mas eu vou prejudicar ele, como é que eu vou, meus filhos vão comer, ou eu vou fazer... Ela não consegue se ver, eu sou a vítima, alguma coisa vai acontecer para me ajudar. Ela ainda não tem, por isso que muitas mulheres não têm a oportunidade que a sua amiga teve, porque ela não consegue entender que ela não vai prejudicar, ela vai se ajudar. É completamente diferente a visão. Bom, o programa passa muito rápido. Né? Quando a gente viu aqui, ó, falta muito pouco. Doutora Cláudia, e como é que as pessoas fazem? Mulheres que estão lá do outro lado nos assistindo, que querem ter acesso a você,
ter acesso a mais informações, até de repente uma consulta de orientação, como é que elas te acham? Deixa os seus contatos, os seus telefones. Eu vou deixar o Instagram, a gente não pode deixar contatos, a gente é limitado eticamente. Verdade, pela ordem. Mas eu vou deixar o nosso Instagram, é @meajudaidotora, com 2 As no final. Lá no nosso Instagram tem muitas informações, tem muita coisa que vai poder ajudar as mulheres a tomarem essa coragem de se libertar desse ciclo de violência. Então segue lá, Me Ajuda Aí, Doutora. Com 2 As no final. Isso. E eu espero que esse programa sirva para que você encaminhe para outras mulheres também. Porque às vezes você tem uma pessoa bem próxima de você que sofre um relacionamento abusivo, mas que você nem imagina. Então só o ato de pegar esse link e compartilhar, você já está fazendo uma grande coisa. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou a Simone Lopes, do programa Melhor Versão, porque o melhor de você está em você. Te vejo no próximo programa. Doutora Cláudia, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.